Fazemos uma leitura. Hoje é culto de louvor e adoração. Não que os outros cultos não sejam, mas eu vou compartilhar um pouco da fatia do que Deus quer trazer a esta mesa. Amém? Salmo de número 42. Aleluia. Salmos de número 42. Prometo ser extremamente breve. Aleluia. Salmo de número 42, versículo 1. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Quem for crente pentecostal vai dizendo aleluia. Quem for crente morno vai dizer Jesus me esquenta. Aleluia. Salmo de número 42, versículo 1 diz assim, ou verso 1, porque é música. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Tem crente que festeja aqui nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Espera em quem? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao meu Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Fecha teus olhos. Oremos. Pai, no nome de Jesus, ainda aqui na tua presença, Senhor, para nos alimentarmos da tua palavra, que não venha a ser o homem nem a sabedoria humana, que nessa noite o teu Espírito Santo que está nesse lugar e está em nós, tenha liberdade, Senhor, de manifestar-se mais ainda nesse lugar, que haja nesse lugar cura da alma, cura física, cura espiritual, Senhor. Nessa noite, Pai, tu tem liberdade para ministrar a cada coração aqui presente, Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que o teu Espírito Santo tem para nos proporcionar, Pai. Assim eu te peço, usa a minha vida nesse lugar, repreende todo mal, toda desatenção, meu Pai, nesta noite, fique de lado, e a tua glória continue a ser manifesta nesse lugar, Senhor, e tudo o que acontecer seja para um só propósito,
a glória do teu santo e bendito nome. Assim te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia, glória a Deus. O texto que eu vos trago aqui é um texto muito conhecido. E recordo-me que outra vez eu trouxe esse mesmo salmo aqui em ministração. Quando hoje à tarde eu falava com Deus e dizia para o Senhor: Senhor, o que irei ministrar naquele altar? Que irei falar de Ti? Qual é a forma que entoarei a Ti o louvor, Senhor? E o Senhor me levou a este salmo. Para quem não sabe, este salmo é um salmo de romagem ou romaria. Eram cânticos que os judeus, eles cantavam no caminho até o templo em Jerusalém. E quando os judeus eles iam à casa do Senhor para adorar e sacrificar a Deus, o culto já começava antecipado. Por quê, pastor? Porque eles já saíam de casa adorando a Deus. Eles já saíam glorificando ao Senhor. Por isso é conhecido como salmo de romaria ou romagem. Esse é um salmo de Davi. E todos nós sabemos e conhecemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador. Davi ele foi escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel. E o que identificou ao profeta que foi ungí-lo foi que Deus falara para ele que Deus já havia escolhido um segundo o seu coração. E quando a palavra do Senhor diz que Deus havia escolhido um segundo o seu coração, é porque o que Davi fazia no anonimato agradava ao coração de Deus. Eu sempre vou falar, aumenta só um pouquinho o volume para mim aqui, Davi, por favor. Eu sempre vou falar que o culto, ele não depende da multidão. O culto não depende de ter mais de 2 pessoas ou 3. Aonde tem um adorador, aonde tem um crente cheio da presença de Deus, aonde tem um crente grato a Deus, ele se já é o sacrifício de adoração a Deus. O escritor aos Hebreus ele diz: apresentei, aleluia, o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, santo ao Senhor. Então você é o sacrifício nessa noite. E eu posso dizer também que você é o sacerdote que está preparando a adoração a Deus. Mas deixa eu te falar também uma coisa: nesta noite tu também é casa que habita a presença do Espírito Santo, que está nessa noite, nesse lugar. Aleluia. Quando Davi ele escreve esse salmo, ou esse masquil para o cantor mó dos filhos de Corá, que estava entre os filhos de Corá. Quem era o pastor? Os filhos de Corá. Os filhos de Corá eram descendentes dos Coraítas, ou conhecidos como os Coraítas, descendente da linhagem de Davi, que adorava ao Senhor, que tinha um ministério da adoração. Era o filho conhecido como filho de um homem, que lá em Números capítulo de número 16, vai dizer que ele se rebelou contra a liderança de Moisés. Porque ele chegou junto com mais 2, chamado Abirão e Datã, e acharam que Moisés estava com panelinha, que Deus também falara com eles, que Deus poderia usar eles, e pode sim. Só que Deus ele tem os seus escolhidos para usar do jeito que ele quer. E quando quando Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés, a palavra do Senhor vai dizer que a terra se abriu, Corá foi engolido pela terra e toda a sua casa.
Pastor, mas como tem descendentes de Corá aqui? Mas lá em Números capítulo 26, o versículo de número 11, vai dizer que os filhos de Corá não morreram. Deus guardou aquela semente, mesmo de um homem que se rebelou contra a liderança qual Deus constituiu na terra. Aqueles homens foram separados para o ministério da casa de Deus. E eles entoavam cânticos ou cultuavam o Senhor com seus instrumentos, faziam o serviço do templo. E quando Davi ele escreve esse salmo, eu posso dizer que Davi ele estava na sua crise existencial. Por que não dizer em uma depressão espiritual? Por que não falar assim? Me prove isso, pastor. Davi ele está falando aqui com a própria alma. Davi estava em uma depressão espiritual. Ele está falando como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Davi estava com sede de Deus. Aqui tem um que está com sede de Deus. Cadê o segundo? Aleluia. Pastor, você está com sede de Deus, você nunca bebeu da água da vida? Sim, mas quanto mais bebemos dessa água, mais nós queremos beber, mais nós queremos estar cheio desta água, da presença do Espírito. Quando Davi está dizendo, como o servo, para quem não sabe é o veado, o animal. E para quem estuda a área dos animais, sabe que o cervo ele tem um olfato aguçado. Para quem não sabe, ele consegue cheirar a água a 1 quilômetro de distância. O cervo ele consegue cheirar, sentir, farejar as correntes das águas, mesmo habitando em uma região deserta, ele consegue a 1 quilômetro de distância saber qual é a direção das águas. E ele anseia, e ele vai ao encontro das correntes das águas, para quê? Para saciar a sua sede. Aleluia. Eu não sei qual foi como a forma que você chegou aqui. E se verdadeiramente você está com sede de Deus, e que verdadeiramente chegou nesse lugar e disse, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso sair daquele culto renovado. Eu preciso de algo novo na minha vida, Senhor. Talvez você esteja hoje como Davi estava aqui quando escreveu esse salmo. Estava com a alma perturbada, ao ponto dele conversar com a sua própria alma. Para quem não sabe o que é a alma, biblicamente falando, alma é sentimento, é memórias, é emoções. Amém? Davi está dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus morto. É isso que Davi está falando? Não, do Deus vivo. E se ele é vivo, ele está nesse lugar. Aleluia. Se ele é vivo, ele se manifesta nesse lugar. Se ele é vivo, ele anda nesse lugar. Me prove, pastor. Ele disse para João, quando arrebatou João até o céu, disse, João, os 7 cartiçais de ouro que tu vê, João, são as 7 igrejas da Ásia. Eu ando no meio delas. E o que me faz entender que Jesus também anda no meio dessa igreja, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo é o amigo do noivo, que traz os presentes do noivo para a sua igreja e leva as informações da igreja para o noivo Jesus. Davi está dizendo que a sua alma tinha sede de Deus, do Deus vivo. Mas ele indaga dizendo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Davi está dizendo que as suas lágrimas eram mantimento, serviu de mantimento de dia e de noite. Quando diziam para ele constantemente, onde está o teu Deus? Você sabe que tem muitas pessoas aqui que estão passando por momentos difíceis, que alguém olha muitas vezes para você chorando e não entende que esse choro, aleluia, é sede de Deus. Porque quem chora na presença, se tem uma coisa que Jesus não suporta é lágrima de crente. Me prove isso, pastor. Jesus ia entrando
em uma cidade de Naim. A Bíblia diz que vinha um funeral. Uma mulher viúva trazia seu único filho, deitado em um esquife, para enterrá-lo. E quando Jesus vem com outra multidão, Jesus se depara com uma multidão de tristeza. Com Jesus vem sempre a multidão de alegria. Quando Jesus olha para o semblante daquela mulher, Jesus disse: não chore. Mas como alguém não pode chorar enterrando um único filho? Talvez o Espírito Santo está falando para você que está passando por um momento difícil. Ele está falando com você: não chore, porque eu ainda posso resolver a situação. Jesus falou para aquela mulher: não chore, mulher. Jesus, ele foi lá no esquife, tocou no jovem e mandou o jovem levantar-se e entregou vivo a sua mãe. Jesus não suporta lágrima de crente. Jesus chegou na aldeia de Betânia, estava chorando Marta e Maria pela morte do seu irmão Lázaro. Eu imagino Jesus quando vê os judeus chorando. A Bíblia diz que também Jesus chorou. Mas aquele pastor que faz acalentar o choro também chora sim. E o choro de Jesus é porque eles não estavam crendo que daquilo que ele falou: se creres verás a glória de Deus. Quantos creem aqui no Senhor? Aleluia. Se você crê, tenha certeza e a convicção que a glória de Deus está para chegar na tua vida, na tua casa, no teu ministério. E existem pessoas aqui que estão nesse lugar e o Espírito Santo está dizendo: olha, você achava que teu ministério estava falido, que já tinha acabado, que você estava se apagando, mas eu te trouxe a esse lugar para renovar, para te encher de luz, para te encher da minha presença e dizer que ainda está de pé as promessas que eu fiz há vários anos atrás. Não é o homem, não é o diabo, não é o inferno que vai apagar meu brilho que está em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi estava perturbado porque as lágrimas serviam de mantimento de dia e de noite. Porque aqueles que olhavam para Davi chorando, eles não entendiam o choro de Davi, como os teus adversários não entendem o teu choro. Aleluia. Eles diziam para Davi: onde está o teu Deus? Se tu tem um Deus vivo que se manifesta em ti, que está contigo, que não te desampara, por que tu está chorando? Onde é que está Ele? Eles não entendem que o Deus que você serve, Ele está tão perto, mas tão perto que Ele está dentro de você. Aleluia. Davi está dizendo, por que já Davi chorava? Porque Davi se lembrava e dentro dele a sua alma estava aflita. Porque ele lembrava que quando ele ia à casa do Senhor com aquela multidão adorando a Deus, pastor, por que Davi não podia ir mais? Irmão, você quer entender quando há perseguição na sua vida? Receba uma unção. Se você não quer perseguição, não receba a unção de Deus. Quando Davi foi escolhido por Deus e foi ungido por Deus, a perseguição já começou. Aquele a quem Davi tocava a harpa para expulsar o espírito maligno daquele homem ao qual ele foi chamado para cuidar, Saul, invejou Davi, o ministério de Davi, e passou a perseguir Davi. A perseguição era mortal, porque Saul queria ceifar a vida de Davi, mas quem escolheu Davi foi Deus, irmão. Aleluia. O que Saul queria era viver de aparência na presença do povo. Aleluia. Mas Saul desprezava a glória de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, vai dizer que Deus deu uma ordem a Samuel, profeta, dizer a Saul que exterminasse todos os amalequitas, porque Deus lembrou, quando tirou o povo dele da terra do Egito, Amaleque se opôs contra o povo de Deus, e Deus disse: extermina todos os amalequitas. A Bíblia diz que Saul foi para a peleja, levantou o exército, foi para a peleja, venceu Amaleque, mas trouxe o rei Agag e o melhor do gado.
quando Samuel ouve a voz de Deus e dizendo: Samuel, eu não tenho prazer em holocausto e sacrifício. Eu tenho prazer, Samuel, que obedeça a minha palavra. Vai lá ter uma conversa com Saul, porque aquilo que eu mandei Saul fazer, ele não fez. Quando Samuel chega lá e tem uma conversa com Saul. Saul já vai chegando e bajulando o profeta. E o profeta diz: que balido de ovelhas é essa que eu estou ouvindo? E mugido de gado. Ele disse: não, porque nós exterminemos Amaleque, mas eu trouxe o rei Agag como prêmio. Ele fez amizade com o inimigo. E Deus nessa noite está dizendo: cuidado com quem tu faz amizade. Muitas vezes não é amigo de verdade. A Bíblia diz que o próprio Samuel matou o rei Agag diante de Saul. Mas o que Saul queria era que Samuel honrasse a ele diante de todo o povo. Ele desprezava a presença, ele queria a honra dos homens e desprezava a honra de Deus. Então, quando Samuel virou as costas para sair, a Bíblia diz que Saul agarrou na capa de Samuel, ao ponto de rasgar a vestimenta do homem de Deus. E ele se vira e diz: como tu rasgou a minha vestimenta, Deus está rasgando o teu reino, entregando a um melhor do que ti. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Que quando Deus nos confia algo e não zelamos e não queremos, Deus ele rasga e dá para outro que quer fazer. Ele estava desprezando, e Davi passou a ser perseguido. Teve chance de matar o rei Saul, mas não quis. Ele disse: longe de mim tocar no ungido de Deus. Quando Saul ele morre, e que Davi pensou que agora ia reinar a paz, a Bíblia diz que o seu próprio filho, por causa do pecado de Davi lá atrás, todo pecado tem uma consequência, Absalão se rebela contra Davi. E lá no Salmo de número 3, o versículo 1, ao ponto de Davi dizer assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Onde você quer chegar, pastor? Quando Davi está dizendo: quando me lembro disso dentro de mim, a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Mas Davi não podia ir mais, porque estava sendo caçado. Davi agora estava recebendo uma perseguição do seu filho Absalão. Se você ler o Salmo de número 140 ao 144, você vai ver que os cânticos de Davi ali são cânticos a Deus pedindo livramento. Mas Davi tinha uma confiança tão grande em Deus, que no Salmo 27, o versículo 1, ele diz: o Senhor é a minha luz. Ele é a sua também? Diga amém. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? Quando os malvados, meus adversários se levantarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram todos. Ei, quem se levantar contra os ungidos de Deus é só para cair. Ele diz no versículo 3: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria mal algum. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, é nele que eu confio, no Senhor dos exércitos. Aleluia, é no Senhor que eu confio. A alma de Davi estava perturbada, porque não estava podendo fazer aquilo que hoje você está tendo liberdade de vir à casa de Deus para adorar, para glorificar, para exaltar com cânticos de alegria ao Senhor. Ele olha para dentro da alma dele e diz assim: por que se perturba dentro de mim? Versículo de número 5. Por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia. Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus. Quantas pessoas hoje estão aflitas nesse lugar por um problema que ainda não foi resolvido? Espera em Deus. Davi, ele tinha uma
grande paciência no Senhor. E no Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Irmão, você tem ideia do que foi que Deus fez? Quando as provações estavam vindo sobre a casa de Davi, sobre a vida dele, e Davi esperou com toda a paciência, Deus se inclinou para ouvir o clamor de Davi. Aleluia. Eu vou falar de novo porque tem muito crente que não entendeu. Quando Davi clamou a Deus, Deus ouviu. Eu conheço a voz de um adorador. Eu conheço a voz, era aquele que estava lá no campo, lá no anonimato, pastoreando ovelha, mas pegava a sua harpa e dizia: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. É Ele que guia a minha alma mansamente às águas tranquilas. Ei, te preocupa não. Deus vai trazer no meio dessa tempestade águas tranquilas. Deus vai te tirar dessa nuvem negra de problemas para ainda te colocar, aleluia, num ribeiro de águas tranquilas. Tem paciência. Espera em Deus. Davi estava perturbado, mas estava dizendo para ele: espera em Deus, minha alma, porque ainda o louvarei na salvação da sua presença. Muitos de nós não queremos esperar, não temos a paciência para esperar em Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, aleluia. Quem é que espera no Senhor aqui? Diga amém. Renovarão as suas forças, subirão com asas. De quê? Como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, o Senhor vai renovar tuas forças. Aleluia. Vou falar de novo. O Senhor vai renovar tuas forças nesse lugar hoje. Eu quero profetizar nessa noite para você que tem águas tranquilas do Espírito Santo, aleluia. Tem ribeiros de água dentro de você. Essa água, ela jorra para a vida eterna, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 7, versículo de número 37, a parte B do versículo, Jesus está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E no versículo de número 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água correrão do seu ventre. E no versículo de número 39, Jesus estava falando isso do Espírito Santo que ainda haveria de vir, porque ele ainda não havia sido glorificado. E deixa eu te falar aqui um segredo que você já sabe que não é segredo: o Espírito Santo já veio, porque lá em Atos 2 havia a promessa de Joel. Ele estava esperando a promessa de Joel. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficarem órfãos, eu vou enviar o outro Consolador. A Bíblia vai dizer ali que 10 dias eles ficaram perseverando na promessa. Jesus disse para eles: não arredai o pé de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque vai vir o revestimento, vai vir o Consolador, vai vir o Espírito Santo. E a Bíblia diz que 10 dias eram quase 120 crentes que estavam ali orando, esperando a promessa, dizendo: Jesus, manda a promessa de Joel. Jesus, manda a tua promessa. A Bíblia diz que de repente ouviu-se um som. Como de um vento veemente e impetuoso. E começou a entrar naquele ambiente. Fica de pé em nome de Jesus. Começou a entrar naquele ambiente. Aquele som. Aquele som começou a entrar no ambiente. E quando aquele som começou a entrar naquele ambiente, a Bíblia vai dizer que foi vista por eles línguas repartidas como de fogo. Pedro olhava para João, via a língua de fogo sobre a cabeça dele. João olhava para os outros discípulos, viam para Mateus, via a língua partida como de fogo. E a presença de Deus foi tão forte naquele ambiente,
que quem estava do lado de fora não entendia mistério de crente. Quem está do lado de fora, quem estava lá na carne, não estava entendendo o mistério. Quando Deus, aleluia, aviva a casa, quando Deus se manifesta na casa, quando Deus enche a casa, quando a presença vem na casa, quem estava do lado de fora disseram: tem um bando de bêbado ali dentro daquele cenáculo, porque eles profetizavam. Eu imagino ali, irmão, o Pentecoste foi tão grande ali na vida dos apóstolos, dos discípulos que estavam naquela casa, que agora eles não se importavam com mais nada. Você sabia que às vezes tem forma de adorações que parece estranha, mas não toque quem louva e adora o Senhor estranho? Porque é o mesmo Davi o qual eu estou falando. A presença de Deus havia saído de Jerusalém, foi levada pelos filisteus. E para quem não sabe, a presença de Deus ali era representada pela arca. E a arca é uma tipologia de Cristo. É como se Jesus estivesse saindo lá de Jerusalém. E quando chegou na terra dos filisteus, deu um trabalho. Era a imagem de escultura caindo no chão, se espedaçando. Era filisteu pegando hemorroida, era praga de rato na plantação dos filisteus. Eles disseram: não, ninguém pode contra esses deuses, vamos mandar de volta. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que é teu, ninguém rouba. Satanás não pode roubar, porque é tua. Aleluia. A presença do Espírito Santo te pertence. Passou vários dias a arca na casa de Obed-edom. E quando a arca estava na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom prosperou, porque onde tem a presença de Deus na casa, ela prospera, irmão. Onde tem um crente cheio do Espírito Santo, a casa é próspera. Aleluia. Davi entendeu, dizendo e disse: eu não posso viver sem a presença de Deus. Traga ela de volta. A Bíblia diz que quando a arca entra dentro de Jerusalém, Davi tira as vestimentas reais, ao ponto de quem estava lá na janela, uma mulher por nome Mical, que era sua esposa, disse: esse homem está sem vergonha. Como é que ele adora a Deus desse jeito, mostrando as suas peças íntimas diante de Israel? Ele está descendo do salto. Você sabe qual é o problema? Que os cultos muitas vezes não são mais avivados, porque as mulheres têm medo de borrar a maquiagem. Se incomoda com o irmão que está do lado e tem medo de fechar os olhos, levantar a mão e dar um glória bem alto, porque tem medo de incomodar, tem vergonha de adorar. Mas eu quero te convidar nessa noite a adorar a Deus nesse lugar e não se incomodar com as Mical, porque Deus está nesse lugar. Davi adorou. Davi não se importou com Mical. Davi: eu sou adorador. Mical não entende. Aleluia. Tem adorador nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Tem adorador nessa noite que possa adorar a Deus? Porque está batido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. Porque está batido a minha alma, e porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus está nesse lugar. Quantos podem adorar a Ele? Quantos podem glorificar a Ele? Quantos podem trazer a arca para dentro? Quem é que pode não se importar com o filisteu nessa noite? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, nada temerei. Eu convido você a fechar teus olhos e adorar. Oh,
convido a quebrar o protocolo nessa noite. Eu te convido a trazer a arca. Tu és digno de louvor. Não olha pro irmão que está do teu lado, adora a Deus. Só em ti confiarei, eu nada em frente, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quantos podem adorar a Ele? Quantos podem glorificar, exaltar? Quantos podem levantar as mãos e dizer: Senhor, Tu é digno de louvor, Tu é digno de glória, Tu é digno de exaltação. Chama a presença dEle. Minha luz, a minha salvação a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, de nada temerei. A presença. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está vivo, e Senhor. um dia voltará oh, do Espírito céu pra Santo. nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, essa adoração da igreja é tua. Só Tu és digno. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sinta a presença. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Quantos podem dar um brado de vem glória? Jesus. Quantos podem dizer que Ele é santo? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo aqui na juventude, na mocidade, na nave da igreja, nas senhoras, nos obreiros, nos músicos, nas crianças. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém.
adora, cadeias são quebradas. É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Espírito Santo. Amém. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que queira se reconciliar ou que ainda não confessou o Senhor e que quer também sentir essa presença. Aleluia. Que quer sair do natural para conhecer, experimentar o sobrenatural de Deus. Se tem alguém que está afastado, que ainda não confessou, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Não perca a oportunidade, Jesus está voltando. Para que perder tempo? Para que perder as oportunidades que são únicas? Aleluia. Tem alguém para Jesus? Se por algum motivo você se afastou, aconteceu algo que te tirou da presença, venha novamente ser impactado por ela. Não tenha vergonha de Jesus. Eu quero dizer que religião não muda a vida de ninguém, mas eu conheço um Jesus que muda. Conheço Jesus que transforma. Ele pegou alguém que não valia nada, e vocês estão olhando para Ele, e pela sua misericórdia Ele quis me fazer um instrumento para a glória somente dEle. Ele quer fazer também na tua vida. Aleluia. Se não tem, só quero dizer que você está perdendo uma chance tão grande que amanhã pode não existir mais. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Aleluia. Aleluia. Cadê a próxima pessoa? Jesus, ele disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante de Deus e dos anjos que estão no céu. Estendo as mãos para a vida da irmã. Senhor Deus, é no nome de Jesus, Pai, eu te peço pela vida da nossa irmã, está nessa noite renovando a aliança contigo. E pouco importa, Senhor, o motivo e o que ela fez. Tua palavra diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Perdoa, Senhor. Fortaleça a aliança. Que teu Espírito, Senhor, renove as forças, como a da águia. Que ela seja crente águia, que enxergue alto. Deus, é no nome de Jesus. Quero orar por toda a tua igreja. Levanta a mão para cima. Nessa noite eu quero orar, Senhor, por cada mão que está levantada, a pessoa que está com a mão levantada. Para mim não importa qual seja a situação, o problema que essa pessoa está enfrentando. Eu quero dizer que há uma fonte de águas vivas que flui de cada ventre aqui, jorra para a vida eterna.
Aquele que deu de beber a mulher samaritana também te dá de beber hoje. Sacia tua sede. Não temas. Não temas com os adversários que diz: cadê o teu Deus? Se tu é crente, por que te acontece isto? Que muitas vezes escarnece de ti. Aleluia. E Deus está falando nessa noite para alguém que chegou aqui desanimado, desanimada, pensando talvez até em desistir, porque as lutas são grandes, desacreditado da sua própria vida. As lutas têm se levantado de uma forma tão grande que até você falou para ele: onde é que tu estás, Senhor? E ele nessa noite fala para você: eu estou dentro de ti. Nenhuma palavra que você falou caiu por terra, porque eu vi todas. Todas estão diante da minha salva. A oração que tu fez pela tua filha, pelo teu filho, pelo teu pai, pela tua mãe. Quem foi que disse que eu não ouvi? O meu trabalhar é diferente do trabalhar do homem. O meu relógio é diferente do relógio do homem. Eu realizo a minha obra, diz o Senhor, da maneira que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Muitos olharão e contemplarão a glória de Deus na tua vida. Receba essa palavra. Receba essa palavra que Deus está mandando falar nessa noite. É para alguém que está aqui. E eu não sou pregador de jargões. Eu sei que quem está falando comigo e através de mim é para alguém que chegou aqui angustiado. Muitas vezes teu esposo não te entende. A tua esposa não te entende. Muitas vezes tu chora calado lá dentro do quarto. Não quer demonstrar para ninguém o teu choro. Mas nessa noite Deus visita a tua alma. Porque ela está batida dentro de ti. Espera em Deus. Eu sou Deus de perto, também sou de longe. Eu visito a tua saúde. Eu visito o teu corpo físico. Sou eu que sara as tuas enfermidades. Sou eu que permito o deserto para te aperfeiçoar, porque grande é a obra. Sou eu que confundo os teus adversários. Sou eu que faço a roda girar. Sou eu que faço no tempo oportuno. Levanta a mão. Pai, no nome de Jesus, que esse culto, Senhor, que essa pessoa saia desse culto hoje com uma mentalidade diferente, com a fé renovada, com uma visão de águia, sentindo todos os dias, Senhor, o teu amor por ela. E que ela entenda, Senhor, que os desertos não é para matar o crente. Os desertos fazem parte da caminhada. Mas há uma terra deleitosa, que mana leite e mel. Há um lugar de alegria, de gozo. Há um lugar de felicidade. Há um lugar de contemplar a tua face. Davi perguntava a ti: quando me apresentarei ante a ti, contemplarei a tua face.
Sabemos que um grande dia virá, Senhor, que veremos a Ti face a face, assim como o Senhor é. E vai valer a pena, Senhor, perseverar até o fim, resistir às tentações, vencer as tribulações. Vale a pena, Senhor. Pai, eu te apresento as vidas que estão em casa. Visita cada família, visita os enfermos, visita, Senhor da glória, todos os irmãos, os lá de cada um, Senhor, levando a Tua presença, a libertação, a cura, a transformação. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Podem sentar só um pouquinho, só enquanto eu dou aqui os avisos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos de casa. Fiquem na paz do Senhor, amém? Deus abençoe. A Janaína pode ir. Glória a Deus, irmãos. Que presença maravilhosa de Deus, né?